Leonardo estava no Largo da Matriz, em Goiânia, quando viu uma mulher cadeirante pedindo esmola com um cartaz escrito à mão. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A manhã de quinta-feira em Goiânia começou como qualquer outra para Leonardo. Eram 9h15, quando ele estacionou sua picape Amarok preta na rua lateral da Igreja do Rosário. Vestindo uma camisa xadrez azul e branca, jeans desbotado e boné da marca John Deere, o cantor tentava passar despercebido enquanto caminhava em direção ao Mercado Central. Sua mãe havia pedido pequi fresco e farinha de mandioca da boa, aquela que só se encontra no centro histórico da capital goiana. Leonardo gostava dessas missões simples que o conectavam com as origens humildes, longe dos holofotes e da rotina de shows que tomava conta de sua agenda. O movimento no Largo da Matriz estava normal para uma quinta-feira. Comerciantes organizando suas bancas, aposentados tomando café nas lanchonetes tradicionais, estudantes apressados com suas mochilas pesadas. O cheiro de pão de açúcar saindo da padaria São José misturava-se com o aroma de café coado que vinha do bar do Toninho. Foi quando Leonardo viu algo que fez seu coração apertar. Próximo à entrada da igreja, uma mulher de aproximadamente 45 anos estava sentada em uma cadeira de rodas velha, dessas que parecem ter sido improvisadas com peças de carrinho de compras. Ela segurava um pedaço de papelão onde estava escrito com letra caprichada: "Ajudem uma mãe a comer hoje". O que mais chamou a atenção de Leonardo não foi a situação de vulnerabilidade, infelizmente comum nas grandes cidades, mas a dignidade com que a mulher se portava. Ela não implorava nem demonstrava desespero, apenas sorria timidamente para quem passava. Agradecia cada centavo recebido com um Deus abençoe sincero e mantinha uma postura ereta que transparecia uma elegância natural. Leonardo observou de longe por alguns minutos. A mulher organizava as poucas moedas recebidas em um pote plástico transparente de margarina Quali. Ao lado dela, um rádio pequeno da marca Mundial tocava baixinho uma playlist de músicas sertanejas antigas. Quando começou a tocar Pense em Mim, do próprio Leonardo com seu falecido irmão Leandro, ela fechou os olhos e cantarolou a melodia com uma voz doce e afinada. Nesse momento, Leonardo sentiu algo diferente. Não era pena, mas uma conexão inexplicável. Havia algo naquela mulher que o tocou profundamente. Talvez fosse a forma carinhosa como ela cantava sua música, ou a serenidade que demonstrava mesmo em uma situação tão difícil. Seu Joaquim, dono da lanchonete Sabor Goiano, apareceu com um copo plástico cheio d'água. "Dona Marta, trouxe uma aguinha fresca para a senhora", disse o homem de cabelos grisalhos. "Hoje está muito quente. Não pode ficar desidratada, não." "Muito obrigada, seu Joaquim. O senhor é um anjo na minha vida", respondeu Marta com um sorriso genuíno. Leonardo escutou a conversa e soube que aquela não era a primeira vez que a mulher estava ali. Seu Joaquim comentou que ela aparecia todos os dias há 3 semanas, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma educação e gratidão. O cantor se aproximou devagar, ainda incerto sobre como abordar a situação. Quando estava a poucos metros de distância, Marta levantou os olhos e o reconheceu imediatamente. Para sua surpresa, ela não gritou nem fez alvoroço. Apenas sorriu de forma tímida e disse: "Suas músicas me dão força todos os dias, moço. Muito obrigada por isso." Essa reação simples e sincera desarmou Leonardo completamente. Ele esperava a reação típica de fã: pedidos de foto, autógrafo, selfies para postar nas redes sociais. Mas encontrou algo muito mais profundo: gratidão genuína pela arte, não pela fama. "Posso sentar aqui com a senhora por uns minutos?", perguntou Leonardo, apontando para um banco de concreto ao lado. "Claro que pode, meu filho. Seria uma honra", respondeu Marta, já tentando manobrar sua cadeira para ficar de frente para o banco. Leonardo ajudou-a a se posicionar melhor e sentou-se ao lado. Por alguns segundos, ambos ficaram em silêncio, observando o movimento da praça. O cantor notou que Marta usava um anel de casada simples, mas a aliança estava folgada no dedo, como se ela tivesse emagrecido muito recentemente.
A senhora não me parece de ser de rua, disse Leonardo suavemente. Desculpe a pergunta, mas o que aconteceu? Marta suspirou fundo e começou a contar sua história. Ela havia trabalhado durante 15 anos como secretária em um escritório de contabilidade no setor central. Era casada, tinha 2 filhos adolescentes e uma vida considerada estável. Até que 8 meses atrás, uma escada improvisada no escritório desabou, enquanto ela tentava alcançar alguns arquivos no alto de um armário. Quebrei 3 vértebras da coluna, doutor. Os médicos disseram que eu não vou mais andar mesmo. Aí começou o inferno na minha vida, contou Marta com a voz embargada, mas firme. O acidente gerou uma batalha judicial trabalhista que se arrastava nos tribunais. Seu marido, que ela pensava que a apoiaria, aproveitou a situação de vulnerabilidade para pedir o divórcio e se apropriar de todos os bens do casal. A casa, o carro, até mesmo os móveis, tudo ficou com ele usando manobras legais que Marta não conseguia entender nem contestar adequadamente. Perdi tudo em 3 meses, meu filho. Casa, marido, trabalho, guarda dos meninos. Só não perdi a fé em Deus e a esperança de que dias melhores vão chegar, disse ela, secando uma lágrima discreta. Leonardo sentiu um nó na garganta. Diante dele estava uma mulher que havia perdido tudo por um acidente que não foi culpa dela, mas que mantinha a dignidade e a esperança intactas. Nesse momento, ele soube que não poderia simplesmente dar alguns trocados e ir embora. Algo muito maior estava acontecendo ali. A conversa foi interrompida quando 2 adolescentes passaram correndo pela praça. Marta os acompanhou com o olhar e Leonardo percebeu uma tristeza profunda em seus olhos. Ele entendeu que havia muito mais nessa história do que imaginava. Algo estava prestes a mudar. Leonardo notou como os olhos de Marta brilharam ao ver os adolescentes correndo pela praça e decidiu perguntar sobre os filhos que ela havia mencionado. Meus meninos têm 15 e 17 anos, contou Marta, com uma mistura de orgulho e tristeza na voz. Gabriel e Rafael. Eles moram com o pai agora, mas nem sempre podem me visitar. Você sabe como é, né? Adolescente tem vergonha da mãe pobre. Na verdade, Leonardo descobriu que o problema era muito mais complexo. O ex-marido de Marta havia conseguido na justiça a guarda total dos meninos, alegando que ela não tinha condições de oferecer um lar adequado. A assistente social havia realmente constatado que a kitnet onde Marta morava, um espaço emprestado por uma amiga, não oferecia a estrutura mínima para receber crianças nos fins de semana. Onde a senhora está morando agora? Perguntou Leonardo. Numa kitnet ali na rua 24, bem pertinho daqui. Minha amiga Cleusa me emprestou por uns meses até eu me organizar. É pequenininho, mas é teto, né? Deus proverá o resto, respondeu Marta. Leonardo sugeriu que ela o levasse para conhecer o lugar. Queria entender melhor a situação antes de decidir como ajudar. Marta ficou inicialmente constrangida, mas acabou aceitando quando ele explicou que precisava compreender toda a realidade para pensar em soluções concretas. O trajeto até a kitnet levou 15 minutos. Leonardo empurrava a cadeira de rodas pelas calçadas irregulares do centro histórico, descobrindo na prática como é difícil a mobilidade urbana para pessoas com deficiência. A cada quebra-molas, buraco ou degrau, ele entendia melhor os desafios diários de Marta. Durante o percurso, ela contou mais detalhes de sua vida anterior. Havia estudado até o ensino médio, sempre teve facilidade com números e organização, e sonhava em fazer um curso superior em administração. Trabalhava no escritório de contabilidade do Dr. Marcos, que atendia vários artistas sertanejos da região. Era eficiente, dedicada e gostava do que fazia. Eu cuidava da parte de impostos dos artistas. Conhecia a rotina de vocês cantores, os gastos com instrumentos, viagens, hotéis. Sempre admirei muito o trabalho de vocês, disse Marta, enquanto Leonardo manobrava a cadeira por uma calçada estreita. Essa informação surpreendeu o cantor. Marta tinha conhecimento específico sobre a área artística e experiência administrativa relevante. Não era apenas uma pessoa precisando de caridade, mas uma profissional qualificada em situação temporária de dificuldade. Chegando à Rua 24, Leonardo entendeu por que a assistente social havia considerado o espaço inadequado para receber crianças. O prédio era antigo, sem elevador, e a kitnet ficava no 3º andar.
Amigos de Marta a carregavam escada acima e abaixo sempre que necessário, um processo complicado e constrangedor. A kitnet tinha exatos 20 metros quadrados. Leonardo ficou impactado ao entrar no espaço. Havia apenas um colchão no chão, uma mesinha plástica branca e 2 cadeiras quebradas que Marta havia encontrado no lixo e tentado consertar. Uma pequena pia servia como cozinha e banheiro. O chuveiro estava na mesma área da pia, separado apenas por uma cortina de plástico improvisada. Não é muito, mas é limpo e organizado, disse Marta com dignidade, notando o espanto nos olhos de Leonardo. Ainda tenho esperança de conseguir um lugar melhor e trazer meus meninos de volta. O que mais impressionou Leonardo não foi a pobreza do ambiente, mas sim os detalhes que mostravam o caráter de Marta. Ela havia criado pequenos arranjos com flores do campo colhidas na praça. As poucas roupas estavam lavadas e organizadas sobre a mesinha. O colchão, apesar de velho, tinha lençóis limpos que cheiravam ao amaciante barato. Em cima da mesinha, Leonardo notou um caderno escolar antigo. Curioso, perguntou se podia ver o que era. Marta ficou vermelha e explicou que era só umas bobagens que escrevia para passar o tempo. Leonardo insistiu gentilmente e ela permitiu que olhasse. O caderno estava cheio de letras de música. Não eram letras amadoras, mas composições com métrica correta, rimas inteligentes e temas profundos sobre superação, fé e recomeço. Leonardo ficou impressionado com a qualidade dos textos. Marta tinha um talento natural para capturar em palavras os sentimentos mais profundos da alma sertaneja. "A senhora compôs tudo isso?" perguntou Leonardo, folheando as páginas. "É só um passatempo, sabe? Desde pequena gosto de mexer com palavras. Na igreja, antes do acidente, eu tocava violão e compunha alguns hinos. Mas tive que vender o violão para comprar remédios", explicou Marta timidamente. Leonardo leu uma das composições em voz alta. A letra falava sobre uma mulher que perdeu tudo, mas manteve a fé, que caiu, mas estava decidida a se levantar, que enxergava esperança onde outros viam apenas desgraça. Era autobiográfica e, ao mesmo tempo, universal, tocando em temas que qualquer pessoa que passou por dificuldades poderia se identificar. "Isso aqui é ouro puro, Dona Marta. A senhora tem um talento impressionante", disse Leonardo sinceramente. Marta começou a chorar baixinho. Fazia meses que ninguém reconhecia qualquer valor nela, além da compaixão por sua situação. Ouvir de um artista profissional que seu hobby tinha qualidade era algo que ela não esperava mais acontecer na vida. "Sabe o que mais me dói?", disse Marta, secando as lágrimas. "Não é nem a falta de dinheiro ou de casa. É saber que meus filhos estão com vergonha de mim. Eles eram tão orgulhosos da mãe secretária, organizada, que trabalhava num escritório bonito. Agora me veem como uma pedinte. Isso mata qualquer mãe por dentro." Leonardo sentiu o coração partir. Ele entendeu que o problema de Marta não era apenas material, mas emocional. Ela precisava recuperar sua autoestima e sua dignidade aos olhos dos próprios filhos. Dar dinheiro resolveria o imediato, mas não curaria as feridas mais profundas. Nesse momento, Leonardo tomou uma decisão que mudaria os rumos daquele dia. Ele não ia apenas ajudar Marta financeiramente. Ia usar seus contatos e recursos para resolver a situação de forma definitiva, permitindo que ela recuperasse a guarda dos filhos e tivesse uma chance real de recomeçar. "Dona Marta, a senhora confia em mim?", perguntou Leonardo, guardando o caderno. "Com minha vida", respondeu ela sem hesitar. "Então vamos dar um jeito nessa situação hoje mesmo, mas primeiro preciso fazer algumas ligações", disse Leonardo, já pegando o celular. Marta o olhou sem entender exatamente o que ele pretendia fazer, mas havia algo no tom de voz do cantor que trouxe uma esperança que ela não sentia há meses. Ele não imaginava o que vinha. Leonardo saiu da kitnet e ligou para sua assistente pessoal, Carla, que morava em Goiânia e conhecia bem os fornecedores locais. "Carla, preciso de você agora. É urgente", disse ele caminhando pela calçada, enquanto Marta a aguardava lá em cima. "Algum problema com o show de amanhã, Leonardo?", perguntou Carla, preocupada. "Não, nada disso. Preciso mobiliar uma casa hoje mesmo. Você conhece alguém que vende móveis usados, mas em bom estado aqui no centro? E que possa entregar hoje", explicou Leonardo. Carla ficou surpresa com o pedido inusitado, mas não questionou.
Depois de 15 anos trabalhando com artistas, sabia que às vezes surgiam necessidades urgentes e imprevisíveis. Ela indicou Dona Rosa, proprietária da loja Móveis do Povo, uma senhora conhecida por vender móveis usados de qualidade e por ter um coração generoso. Leonardo anotou o endereço e voltou para buscar Marta. Vamos dar uma volta na cidade, Dona Marta. Temos algumas paradas para fazer, disse ele, ajudando-a a descer as escadas do prédio com a ajuda do porteiro. O primeiro destino foi a loja da Dona Rosa, localizada na Avenida Anhanguera. Quando Leonardo explicou a situação, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos com cabelos pintados de loiro e um sotaque carregado do interior de Goiás, ficou emocionada. Meu filho, você pode escolher o que quiser aqui na loja. Para uma causa dessa, eu faço preço especial, disse Dona Rosa, já mostrando os móveis disponíveis. Leonardo selecionou itens básicos, mas essenciais. Uma cama de casal com colchão seminovo, um guarda-roupa pequeno, mas funcional, uma mesa com 2 cadeiras, uma estante baixa para livros e objetos pessoais e uma poltrona confortável. Tudo em bom estado de conservação e por um valor total de R$300. Marta acompanhava a escolha em silêncio, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Quando Dona Rosa perguntou o endereço para a entrega, ela finalmente compreendeu que Leonardo estava realmente mobiliando sua kitnet. Meu filho, você não precisa fazer isso, disse Marta com os olhos marejados. Preciso sim, Dona Marta, e a senhora vai entender o porquê, respondeu Leonardo, pagando a conta e ajustando os detalhes da entrega para as 15 horas daquela tarde. A segunda parada foi no Mercado Central, onde Leonardo finalmente comprou os ingredientes que sua mãe havia pedido. Mas aproveitou para comprar também produtos de limpeza, toalhas de banho, lençóis novos e alguns mantimentos básicos para Marta. No total, gastou mais R$200 em itens essenciais. Durante as compras, Marta insistiu em acompanhar Leonardo até as bancas, mostrando que conhecia bem o mercado e sabia onde encontrar os melhores produtos pelos melhores preços. Sua experiência como dona de casa econômica foi valiosa, e Leonardo percebeu que ela tinha conhecimentos práticos importantes. A senhora é uma expert em mercado, comentou Leonardo enquanto Marta negociava o preço do pequi com o vendedor. 15 anos casada ensinam algumas coisas, respondeu ela com um sorriso triste. Sempre tive que esticar o salário do mês, então aprendi a pechinchar e encontrar qualidade com preço justo. A terceira parada foi na farmácia São José, onde Leonardo comprou os remédios que Marta tomava para as dores nas pernas. Ela havia mencionado que muitas vezes ficava sem o medicamento porque custava R$120 por mês, valor impossível dentro de sua realidade atual. Por quanto tempo esses remédios duram? Perguntou Leonardo ao farmacêutico. 1 mês certinho, se tomar direitinho como o médico mandou, respondeu o profissional. Leonardo comprou 3 caixas, garantindo 3 meses de tratamento. Marta tentou protestar novamente, mas ele foi firme. Dona Marta, dor na perna ninguém merece sentir. Isso não é favor, é necessidade básica. A quarta parada foi na loja de roupas Bom e Barato, onde Leonardo comprou algumas peças básicas para Marta. 2 blusas, uma calça jeans adaptada para cadeirante e algumas peças íntimas. Ele pediu ajuda da vendedora, uma senhora experiente que soube escolher itens adequados e discretos. Durante essas compras, Leonardo foi observando outros detalhes sobre Marta. Ela tinha bom gosto para escolher cores e combinações, sabia exatamente seus tamanhos e demonstrava gratidão sem exageros. Era uma mulher que havia vivido bem antes do acidente e que sabia o valor das coisas simples. A quinta parada foi na loja de materiais de construção Constrular, onde Leonardo comprou tintas e alguns materiais para pequenos ajustes na kitnet. Ele havia percebido que algumas paredes estavam descascadas e que uma demão de tinta faria grande diferença no ambiente. Você entende de pintura? Perguntou Marta, surpresa com mais esse planejamento de Leonardo. Meu pai era pedreiro antes de eu fazer sucesso. Aprendi o básico mexendo com ele quando era garoto. Nunca esqueci, explicou Leonardo. Essa revelação criou uma nova conexão entre os dois. Marta compreendeu que Leonardo também vinha de origens humildes e que não havia perdido a simplicidade mesmo depois da fama.
Isso a tranquilizou sobre aceitar sua ajuda. A sexta e última parada antes de voltar para a kitnet foi no cartório de notas da região, onde Leonardo queria entender melhor a situação legal de Marta com relação à guarda dos filhos. Ele conhecia o Dr. Antônio, um advogado especialista em direito de família que atendia no mesmo prédio. Dr. Antônio explicou que o caso de Marta era mais simples do que ela imaginava. O ex-marido havia conseguido a guarda alegando que ela não tinha condições estruturais de receber as crianças, mas se ela conseguisse um ambiente adequado e comprovasse renda mínima, poderia pedir a revisão da decisão. A chave está em mostrar para a assistente social que ela tem condições de oferecer um lar digno e seguro. Com um ambiente organizado e algumas referências, a situação pode ser revertida, explicou o advogado. Leonardo tomou nota de todas as informações e combinou que Dr. Antônio visitaria Marta na próxima semana para avaliar a possibilidade de entrar com o pedido de revisão da guarda. Esse foi o momento em que Marta realmente compreendeu a dimensão da ajuda que estava recebendo. Leonardo, você está mudando minha vida inteira em um único dia, disse ela emocionada. Dona Marta, a senhora já tinha tudo dentro de si para recomeçar. Só precisava de uma oportunidade e de alguém que acreditasse. Eu só estou organizando as ferramentas, respondeu ele sinceramente. Quando voltaram para a rua 24, o caminhão da loja de móveis já estava esperando na porta do prédio. Dona Rosa havia vindo pessoalmente supervisionar a entrega e trouxe 2 ajudantes para subir os móveis até o 3º andar. A descoberta chegaria em breve. Subir os móveis até o 3º andar sem elevador virou uma operação complexa que envolveu quase todos os moradores do prédio. Leonardo tirou a camisa xadrez. Ficou apenas com a camiseta branca por baixo e ajudou pessoalmente a carregar cada peça. Dona Rosa comandava a operação como uma general experiente, indicando o melhor ângulo para subir a cama pela escada estreita. Cuidado com essa quina da parede, meninos. Essa escada já destruiu mais móvel que vendaval, gritava Dona Rosa, enquanto os homens manobravam o guarda-roupa pelos degraus apertados. Marta assistia a tudo da calçada, na sua cadeira de rodas, ainda sem acreditar completamente que aquilo estava acontecendo. Os vizinhos começaram a se aglomerar para ajudar e entender o movimento inusitado. Dona Cleusa, proprietária da kitnet e amiga de Marta, desceu para acompanhar de perto. Marta, filha, o que está acontecendo aqui? Perguntou Dona Cleusa, uma senhora de 58 anos que trabalhava como costureira. Dona Cleusa, esse moço aqui é o Leonardo, o cantor. Ele resolveu me ajudar a mobiliar a kitnet, explicou Marta timidamente. Dona Cleusa demorou alguns segundos para reconhecer o famoso sem os trajes de palco, todo suado e carregando móveis como um operário comum. Quando a ficha caiu, ela ficou sem palavras. Conhecia Leonardo desde os tempos de dupla com Leandro e nunca imaginou que um dia o veria na porta de seu prédio humilde. A primeira dificuldade surgiu quando tentaram subir o colchão. A escada fazia uma curva muito fechada no 2º andar, e o colchão simplesmente não passava pela curva. Leonardo, Dona Rosa e os 2 ajudantes tentaram todos os ângulos possíveis sem sucesso. Vamos ter que içar pela janela, sugeriu seu Antônio, morador do 2º andar que havia se oferecido para ajudar. A solução exigiu criatividade. Conseguiram uma corda grossa na loja de materiais de construção da esquina. Amarraram o colchão e o subiram pela lateral do prédio, enquanto Leonardo coordenava a operação de dentro da kitnet. Todo o processo levou 40 minutos e virou um espetáculo para a vizinhança inteira. Em 30 anos vendendo móveis, nunca vi nada igual, comentou Dona Rosa, limpando o suor da testa. Mas para uma causa bonita dessas, vale qualquer sacrifício. Quando finalmente conseguiram colocar todos os móveis dentro da kitnet, o resultado foi transformador. O espaço de 20 metros quadrados ganhou funcionalidade e dignidade. A cama ficou posicionada no fundo, criando uma área de descanso privativa. O guarda-roupa pequeno se encaixou perfeitamente ao lado da janela, aproveitando a luz natural. Leonardo montou pessoalmente a mesa e as cadeiras novas, descobrindo que ainda lembrava das técnicas que seu pai pedreiro havia ensinado. A estante baixa foi posicionada próxima à cama, criando um cantinho para os livros e objetos pessoais de Marta.
A poltrona ficou de frente para a pequena janela, oferecendo um lugar confortável para ela ficar durante o dia. Marta foi subida pelos vizinhos e chegou à kitnet transformada às 16h30. Quando entrou no ambiente mobiliado, ela começou a chorar copiosamente. Não era mais o espaço vazio e triste onde dormia no chão, mas um lar de verdade, onde qualquer pessoa se sentiria bem-vinda. Meu Deus do céu, sussurrou Marta, cobrindo o rosto com as mãos. Parece que estou sonhando. Leonardo organizou os produtos de limpeza e os mantimentos que havia comprado, explicando para Marta onde estava cada coisa. Os remédios ficaram em uma pequena cesta sobre a estante, organizados por horário de tomada. As roupas novas foram arrumadas no guarda-roupa, junto com as poucas peças que ela já possuía. O momento mais emocionante foi quando Leonardo espalhou os lençóis novos na cama e arrumou as almofadas. Marta testou o colchão e suspirou de alívio. Há 8 meses dormia em um colchão fino no chão frio, sentindo dores nas costas que pioravam seu quadro médico geral. Agora sim parece uma casa de verdade, disse Dona Cleusa, que havia acompanhado toda a transformação. Seus meninos vão ficar orgulhosos quando virem isso aqui. A menção aos filhos fez Marta se emocionar novamente. Ela explicou para Leonardo que Gabriel e Rafael não vinham visitá-la porque ficavam constrangidos com as condições precárias da kitnet. Agora, pela primeira vez em meses, sentia que teria coragem de convidá-los para vir. Quando foi a última vez que a senhora viu os meninos? Perguntou Leonardo. Faz quase um mês. Eles passaram aqui rapidinho numa tarde, mas ficaram bem desconfortáveis. Saíram dizendo que voltariam em breve, mas eu sei que é difícil para eles me verem assim, respondeu Marta. Leonardo pegou o celular e perguntou os números dos filhos dela. Marta hesitou, explicando que eles não costumavam atender ligações de números desconhecidos. Mas Leonardo insistiu, dizendo que queria convidá-los para uma surpresa. A ligação para Gabriel, o mais novo, foi atendida na 3ª chamada. Leonardo se identificou simplesmente como um amigo da sua mãe e disse que Marta estava com saudades. Gabriel ficou desconfiado no início, mas quando Leonardo colocou Marta no telefone, o menino se emocionou ao ouvir a voz da mãe tão alegre depois de semanas. Mãe, a senhora está bem? Sua voz está diferente, mais feliz, disse Gabriel do outro lado da linha. Estou bem sim, meu filho. Aconteceu uma coisa muito boa hoje. Você e o Rafael não querem vir aqui me fazer uma visita? Tenho uma surpresa para vocês, disse Marta sem conseguir esconder a emoção. Gabriel prometeu que viria com Rafael logo após saírem da escola, por volta das 18 horas. Marta desligou o telefone radiante, mais feliz do que Leonardo a havia visto durante todo o dia. A segunda ligação foi para a assistente social responsável pelo caso, doutora Carmen. Leonardo se identificou adequadamente e explicou que as condições de moradia de Marta haviam mudado significativamente. Doutora Carmen ficou surpresa com a ligação, mas concordou em fazer uma nova visita de avaliação na próxima segunda-feira. Se realmente as condições melhoraram como o senhor está dizendo, isso pode sim influenciar positivamente a situação da guarda, explicou a assistente social. Com tudo organizado, Leonardo se preparou para sair, mas Marta o segurou pela mão. Como eu vou agradecer tudo isso que você fez por mim? Perguntou ela. Dona Marta, a senhora vai me agradecer sendo feliz e reconstruindo sua família, respondeu Leonardo. E quem sabe, talvez a gente possa trabalhar juntos com essas composições lindas que a senhora escreve. Essa possibilidade animou Marta mais do que qualquer móvel ou presente. A ideia de que seu talento para a composição poderia ser reconhecido profissionalmente era algo que ela havia enterrado junto com tantos outros sonhos após o acidente. Leonardo saiu da kitnet às 17h15, prometendo voltar na próxima semana para saber como havia sido o encontro com os filhos. Ao descer as escadas, ele não imaginava que uma surpresa ainda maior o esperava. O momento decisivo se aproximava. Leonardo estava na calçada se despedindo de Dona Rosa e guardando as ferramentas emprestadas no porta-malas de sua picape, quando viu 2 adolescentes se aproximando pelo final da rua. Eram Gabriel e Rafael, filhos de Marta. Os meninos caminhavam devagar, claramente nervosos com a visita à mãe depois de quase um mês de ausência. Gabriel, de 15 anos, era mais baixo e tímido,
com cabelos cacheados que lembravam os de Marta. Usava uniforme de escola estadual e carregava uma mochila pesada nas costas. Rafael, de 17 anos, era mais alto e sério, com o rosto mais fechado, vestindo uma camiseta do Grêmio e tênis Adidas, que já estavam bem gastos pelo uso. "Será que é aqui mesmo?" perguntou Gabriel ao irmão mais velho. A mãe disse 3º andar, apartamento 302. "Deve ser", respondeu Rafael, olhando para o prédio com uma expressão de constrangimento. Leonardo os observou por alguns segundos antes de decidir se aproximar. "Vocês são filhos da Marta?" perguntou ele educadamente. Os meninos ficaram surpresos com a pergunta de um estranho. Rafael, mais desconfiado, respondeu: "Somos sim, por quê?" "Eu sou o Leonardo, o amigo que ligou mais cedo. Acabei de sair de lá de cima. Sua mãe está esperando vocês com uma surpresa muito especial", explicou o cantor. Gabriel reconheceu imediatamente a voz de Leonardo, mas demorou alguns segundos para acreditar que estava falando com o famoso cantor sertanejo ao vivo. Rafael, menos ligado em música, não fez a conexão imediata, mas percebeu que o homem tinha uma presença diferente. "Você é mesmo o Leonardo cantor?" perguntou Gabriel com os olhos arregalados. "Sou sim, garoto. Conheci sua mãe hoje de manhã e descobri que ela é uma mulher muito especial." "Vocês têm sorte de ter uma mãe como ela", disse Leonardo sinceramente. Rafael franziu a testa, ainda processando a informação. "O que um cantor famoso estava fazendo com nossa mãe?" pensou ele, desconfiado de que pudesse haver algo estranho na situação. Leonardo percebeu a desconfiança do adolescente mais velho e decidiu ser transparente. "Encontrei sua mãe numa situação difícil hoje de manhã. Conversei com ela, conheci a história de vocês e resolvi ajudar no que podia. Ela é uma pessoa muito digna e talentosa." "Talentosa como?" perguntou Rafael, ainda cético. "Sua mãe escreve letras de música lindas, tem um talento natural impressionante e ela ama vocês mais que tudo na vida", respondeu Leonardo. Gabriel começou a se emocionar. Fazia tempo que não ouvia ninguém falar da mãe com admiração. Desde o acidente, as pessoas só demonstravam pena ou constrangimento. Ouvir que ela tinha talento e valor próprio era algo que o menino precisava ouvir. "Como ela está?" perguntou Gabriel timidamente. "Faz tempo que não vemos ela muito feliz. Subam lá e vejam vocês mesmos. Garantido que será uma surpresa boa", disse Leonardo sorrindo. Os meninos subiram as escadas com o coração acelerado. Durante o trajeto até o 3º andar, Rafael contou para Gabriel como se sentia culpado por ter evitado visitar a mãe. A situação dela o entristecia tanto que preferia ficar longe a vê-la sofrendo. "Eu também me sinto mal, mano. Mas é muito doído ver ela daquele jeito", confessou Gabriel. Quando bateram na porta, Marta atendeu com um sorriso que os filhos não viam há meses. Ela estava arrumada, com uma das blusas novas que Leonardo havia comprado, e irradiava uma energia positiva que os surpreendeu. "Meus amores", exclamou Marta, abrindo os braços para recebê-los. Gabriel correu para abraçar a mãe, mas Rafael ficou parado na porta, chocado com a transformação da kitnet. O espaço que ele lembrava como deprimente e vazio, agora estava completamente mobiliado e organizado como um lar de verdade. "Mãe, o que aconteceu aqui?" perguntou Rafael, entrando devagar e observando cada detalhe. "Aconteceu um milagre, meus filhos. Deus mandou um anjo na forma de gente boa para nos ajudar", disse Marta com lágrimas de alegria nos olhos. Gabriel testou a cama nova, sentou na poltrona, abriu o guarda-roupa e viu as roupas organizadas. Tudo estava limpo, cheiroso e aconchegante. Rafael examinou a estante, onde estavam os livros de composição de Marta e alguns objetos pessoais que ela havia conseguido salvar do casamento. "Foi aquele homem lá embaixo que fez isso?" perguntou Rafael. "O Leonardo me ajudou, mas não foi só ele. Muita gente boa participou hoje. Dona Rosa, seu Antônio, Dona Cleusa, os vizinhos todos. Parece que quando uma pessoa boa resolve ajudar, ela desperta a bondade de todo mundo ao redor", explicou Marta. Pela primeira vez em meses, Rafael se sentou próximo da mãe sem demonstrar constrangimento ou pressa para ir embora. O ambiente digno permitia que ele relaxasse e curtisse a companhia dela, como antes do acidente. "Mãe, a senhora parece outra pessoa, mais feliz, mais animada", observou Gabriel.
É porque hoje eu voltei a ter esperança, meu filho. Esperança de que nossa família pode se reunir de novo, de que posso voltar a trabalhar, de que vocês podem sentir orgulho da mãe outra vez, disse Marta. Rafael, que havia estado calado, finalmente se manifestou. Mãe, nós nunca deixamos de ter orgulho da senhora. A gente só ficou triste de ver a senhora sofrendo e não conseguir ajudar. Essa confissão emocionou profundamente Marta. Ela percebeu que os filhos não se afastaram por vergonha dela, mas por não conseguirem lidar com a dor de vê-la em dificuldades. Era um sofrimento compartilhado que finalmente estava sendo verbalizado. Então vamos fazer um combinado, disse Marta, segurando as mãos dos dois filhos. A partir de hoje nós vamos enfrentar as dificuldades juntos, sem esconder um do outro. Família unida é mais forte. Gabriel e Rafael concordaram emocionados. O ambiente confortável da kitnet renovada criava o cenário perfeito para essa reconciliação familiar. Eles ficaram conversando por mais de 1 hora, planejando como seria a primeira visita oficial deles na próxima semana. A assistente social vem segunda-feira fazer uma nova avaliação, contou Marta. Se tudo correr bem, talvez vocês possam passar os fins de semana aqui. A possibilidade de ter os filhos de volta regularmente era o que mais motivava Marta. Todo o conforto material do mundo não significaria nada se ela não pudesse reconstruir a relação com Gabriel e Rafael. Quando os meninos se prepararam para sair, já eram quase 19 horas. Prometeram voltar no sábado para ajudar a mãe a pintar as paredes com a tinta que Leonardo havia comprado. Rafael, que era bom em trabalhos manuais, se ofereceu para fazer pequenos consertos que ainda precisavam ser feitos. Mãe, aquele Leonardo é gente boa mesmo, disse Rafael na despedida. Ele podia ter só dado um dinheiro e ido embora, mas fez questão de resolver tudo direito. Ele disse que eu tenho talento para escrever música, contou Marta orgulhosa. Fazia tanto tempo que ninguém via qualidade em alguma coisa minha. Gabriel e Rafael desceram as escadas diferentes de como subiram. Agora caminhavam com leveza, conversando animadamente sobre os planos para ajudar a mãe nos próximos dias. A transformação do espaço físico havia permitido a transformação emocional da família. Lá embaixo, Leonardo ainda estava na calçada conversando com Dona Rosa sobre os detalhes finais da entrega. Quando viu os meninos saindo do prédio com sorrisos no rosto, soube que a surpresa havia funcionado perfeitamente. Obrigado, tio, disse Gabriel simplesmente, estendendo a mão para cumprimentar Leonardo. Obrigado mesmo, repetiu Rafael, agora com genuína gratidão. Nossa mãe já está feliz de novo. Leonardo apertou as mãos dos dois adolescentes e se emocionou com a simplicidade e sinceridade do agradecimento. Não havia pedidos de foto, autógrafo ou selfie. Apenas gratidão pura pela transformação que havia proporcionado à família deles. Quando os meninos se afastaram, Leonardo percebeu que também havia se transformado naquele dia. Uma surpresa estava por vir. Depois que Gabriel e Rafael se afastaram pela rua, Leonardo ficou na calçada, organizando os últimos detalhes com Dona Rosa sobre possíveis entregas futuras de pequenos itens que ainda poderiam ser úteis para Marta. Era quase 19h30 quando ele decidiu subir mais uma vez para se despedir adequadamente e verificar se estava tudo bem após o reencontro com os filhos. Encontrou Marta na poltrona nova, olhando pela janela com uma expressão serena, que não mostrava desde o início do dia. Ela segurava o caderno de composições no colo e cantarolava baixinho uma melodia que Leonardo não conhecia. Como foi o encontro com os meninos? Perguntou Leonardo, sentando-se na cadeira ao lado da mesa. Foi a coisa mais linda que aconteceu comigo desde o acidente, respondeu Marta, com os olhos brilhando. Eles estavam com saudades, mas tinham vergonha de me visitar, vendo eu naquela situação. Agora tudo mudou. Leonardo notou que ela estava com o caderno aberto em uma página nova, onde havia escrito algumas palavras soltas. Está compondo algo novo? Perguntou curioso. É uma música sobre o dia de hoje. Sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra quando a gente encontra gente boa no caminho, explicou Marta timidamente. Mas ainda está bem no comecinho. Posso ouvir o que já tem? Pediu Leonardo. Marta hesitou por alguns segundos, mas depois começou a cantar suavemente a melodia que havia criado. A letra falava sobre uma manhã difícil,
que se transformou em um dia de esperança, sobre anjos disfarçados de gente comum, sobre a importância de não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Leonardo ficou impressionado, não apenas com a qualidade da composição, mas com a velocidade que Marta havia conseguido transformar as emoções do dia em arte. Era uma capacidade rara, mesmo entre compositores profissionais. Dona Marta, isso que a senhora acabou de cantar é melhor que muitas músicas que tocam no rádio, disse Leonardo sinceramente. A senhora tem um dom especial. Acha mesmo? Não estou exagerando nas palavras? Perguntou Marta insegura. Pelo contrário, a música está real, emocionante, fala direto no coração. É exatamente o tipo de composição que faz sucesso no sertanejo, assegurou Leonardo. Nesse momento, Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Pegou o violão que havia visto encostado no canto da kitnet, um instrumento simples que Dona Rosa havia incluído na entrega como um mimo extra da loja. Vamos trabalhar nessa música agora mesmo, disse Leonardo afinando o violão. Como assim? Perguntou Marta surpresa. Vou fazer a melodia enquanto a senhora vai cantando a letra. Se ficar boa, a gente grava aqui mesmo com o celular, explicou Leonardo. Durante os próximos 40 minutos, os dois trabalharam juntos na composição. Leonardo criava os acordes básicos, enquanto Marta desenvolvia a letra e a melodia vocal. A química musical entre eles era impressionante. Pareciam parceiros de anos trabalhando em sintonia perfeita. A letra final falava sobre superação, gratidão e a importância de acreditar que dias melhores sempre podem chegar. Era autobiográfica para Marta, mas universal o suficiente para tocar qualquer pessoa que passasse por dificuldades. Pronto, disse Leonardo depois de ensaiarem a música completa 3 vezes. Agora vamos gravar. Usando o celular, eles gravaram uma versão acústica da composição. Leonardo no violão e Marta cantando com uma emoção genuína que dava arrepios. A gravação ficou simples, mas poderosa, com a qualidade humana que muitas produções sofisticadas perdem. Essa gravação vai para minha produtora amanhã mesmo, disse Leonardo guardando o celular. Quero que minha equipe escute o que a senhora é capaz de fazer. Marta não acreditava no que estava ouvindo. Você está falando sério? Uma música minha pode virar música de verdade? Dona Marta, sua música já é de verdade. Só estamos dando a oportunidade para outras pessoas ouvirem também, corrigiu Leonardo. E olha que eu sou exigente. Não diria isso se não acreditasse de verdade. A revelação mais significativa da noite aconteceu quando Marta mostrou para Leonardo outras composições antigas que havia escrito antes do acidente. Havia letras sobre amor, família, vida no interior, fé, superação. Um repertório completo de temas universais, tratados com sensibilidade e técnica apurada. A senhora tem material para um CD inteiro aqui, disse Leonardo folheando o caderno. São todas composições de qualidade profissional. Eu escrevia essas músicas na igreja, sabe? O pastor sempre pedia para eu criar hinos novos para as celebrações especiais. Mas nunca pensei que poderia ser algo maior, contou Marta. Leonardo descobriu então que Marta não era apenas uma compositora iniciante com talento natural, mas uma artista experiente que havia desenvolvido suas habilidades durante anos na igreja. Ela entendia de harmonia, métrica, estrutura musical e, principalmente, sabia como emocionar através das palavras. E agora que minha situação melhorou, talvez eu possa voltar a frequentar a igreja e cantar de novo, disse Marta esperançosa. Fazia meses que não ia porque me sentia constrangida. A senhora vai voltar não só para a igreja, mas para a vida toda, disse Leonardo. E quem sabe talvez a gente possa trabalhar juntos profissionalmente no futuro. Essa possibilidade fez os olhos de Marta brilharem de uma forma que Leonardo não havia visto durante todo o dia. Não era apenas a perspectiva de ganhar dinheiro, mas de voltar a ter propósito, utilidade, reconhecimento por seu talento. Seria um sonho, sussurrou Marta, poder sustentar minha família fazendo o que amo, criando músicas que tocam o coração das pessoas. Leonardo percebeu que havia encontrado muito mais do que uma pessoa precisando de ajuda. Havia encontrado uma parceira em potencial, uma artista genuína com histórias verdadeiras para contar. Em um mercado musical saturado de fórmulas prontas, a autenticidade de Marta era um tesouro raro.
Vamos fazer assim, propôs Leonardo. Na próxima semana, eu apresento essas composições para minha equipe. Se eles gostarem tanto quanto eu gostei, a gente conversa sobre uma parceria oficial. Parceria? Repetiu Marta sem entender completamente. A senhora escrevendo letras para os meus próximos trabalhos. Talvez até cantando algumas músicas como participação especial, explicou Leonardo. No sertanejo, compositor bom é ouro puro. Marta começou a chorar de emoção. Em um único dia, sua vida havia se transformado completamente. Não apenas tinha um lar digno e a chance de recuperar os filhos, mas também uma possibilidade real de reconstruir sua carreira profissional, fazendo o que sempre amou. Leonardo, hoje de manhã eu acordei pensando se valia a pena continuar vivendo. Agora vou dormir sonhando com o futuro, disse ela, entre lágrimas de gratidão. Dona Marta, a senhora sempre teve tudo dentro de si para ser feliz. Só precisava de uma oportunidade e de alguém que acreditasse, respondeu Leonardo. O talento era seu desde sempre. Quando Leonardo finalmente se despediu, já passavam das 21 horas. Ao descer as escadas, refletiu sobre como aquele dia havia sido transformador para ambos. Ele havia redescoberto o prazer de ajudar pessoas de forma concreta e encontrado uma artista com potencial excepcional. Marta havia recuperado sua dignidade, seus filhos e principalmente sua esperança. O cheiro de café coado que vinha das janelas abertas do prédio e o som distante de música sertaneja criavam a trilha sonora perfeita para o final de um dia que mudou 2 vidas para sempre. Tudo mudaria nos próximos minutos. Leonardo estava guardando o violão no porta-malas da picape quando ouviu passos correndo pela calçada. Eram Gabriel e Rafael voltando, agitados e ofegantes como se tivessem corrido várias quadras. Tio Leonardo, espera! Gritou Gabriel ainda de longe. O cantor fechou o porta-malas e esperou os meninos se aproximarem. Rafael segurava o celular na mão e demonstrava uma ansiedade que não havia mostrado durante a tarde. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Leonardo preocupado. Meu pai descobriu onde nossa mãe mora, disse Rafael com a voz trêmula. Ele está vindo para cá agora. Acho que alguém contou para ele sobre a reforma da kitnet. Gabriel completou a informação. Nosso pai não gosta quando nossa mãe recebe ajuda de outras pessoas. Ele fala que é humilhação para a família. Leonardo imediatamente compreendeu a gravidade da situação. O ex-marido de Marta poderia criar problemas legais alegando que ela estava recebendo favores inadequados, o que prejudicaria ainda mais sua luta pela guarda dos filhos. Ele já está chegando? Perguntou Leonardo. Deve estar chegando em uns 15 minutos. Ele mora no Jardim América. Não é muito longe daqui, respondeu Rafael. Leonardo tomou uma decisão rápida. Vocês dois subam lá e fiquem com sua mãe. Não deixem ela saber que vocês estão preocupados. Eu vou ficar aqui e conversar com seu pai quando ele chegar. Tem certeza, tio? Nosso pai pode ser meio complicado quando está irritado, alertou Gabriel. Não se preocupem, só vou explicar a situação para ele de homem para homem, tranquilizou Leonardo. Os meninos subiram correndo enquanto Leonardo permaneceu na calçada, encostado na picape, pensando em como abordar a conversa. Conhecia bem a mentalidade de homens que confundem proteção com controle e sabia que precisaria de diplomacia. 17 minutos depois, um Chevrolet Prisma azul parou em frente ao prédio. Dele desceu um homem de aproximadamente 50 anos, moreno, de altura média, vestindo camisa social branca e calça jeans. Era Marcelo, ex-marido de Marta. Marcelo caminhou em direção ao prédio com passos firmes, claramente irritado, mas parou quando notou Leonardo na calçada. Por alguns segundos, os dois homens se mediram com o olhar. O senhor é quem está mexendo com minha ex-mulher? Perguntou Marcelo em tom agressivo. Sou Leonardo. Conheci Dona Marta hoje e resolvi ajudá-la em algumas necessidades básicas, respondeu o cantor mantendo a calma. Ajudar como? Dando dinheiro para ela ficar dependente de esmola? Rebateu Marcelo. Ajudei ela a mobiliar o local onde mora para que seus filhos possam visitá-la com dignidade, explicou Leonardo pacientemente. Marcelo riu com sarcasmo. Dignidade? Ela perdeu a dignidade quando decidiu ficar pedindo esmola na rua, em vez de procurar trabalho. Seu Marcelo, posso conversar com o senhor como um pai conversa com outro pai? Propôs Leonardo. A mudança no tom de Leonardo pegou Marcelo desprevenido. Ele esperava confronto,
mas encontrou uma proposta de diálogo civilizado. Pode falar, disse Marcelo, cruzando os braços. Seus filhos estão sofrendo longe da mãe. Eles têm saudades e querem visitá-la regularmente, mas o local onde ela morava não oferecia condições adequadas para receber crianças, começou Leonardo. Por isso mesmo consegui a guarda. Ela não tem estrutura para cuidar dos meninos, interrompeu Marcelo. Agora tem. O apartamento está mobiliado, organizado, limpo. A assistente social vai fazer uma nova avaliação na segunda-feira, continuou Leonardo. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E o que o senhor ganha com isso? Perguntou desconfiado. Ganha o prazer de ajudar uma família a se reencontrar, respondeu Leonardo sinceramente. Tenho certeza de que o senhor, como pai, entende a importância dos filhos terem uma relação saudável com ambos os pais. Essa abordagem desarmou Marcelo. Ele esperava defender-se de acusações, mas Leonardo estava falando como um mediador interessado no bem-estar das crianças. Os meninos falam da mãe? Perguntou Marcelo, suavizando o tom. Falam sim, e falam do senhor também. São dois garotos educados que amam tanto o pai quanto a mãe, disse Leonardo. É que eu fico preocupado. Marta sempre foi orgulhosa demais. Prefere passar necessidade a pedir ajuda adequada. Quando soube que ela estava pedindo esmola na rua, quase enlouqueci, confessou Marcelo. Leonardo percebeu que por trás da agressividade havia um homem genuinamente preocupado, mesmo que expressasse isso de forma inadequada. E se a gente subisse lá para o senhor ver como está a situação agora? Sugeriu Leonardo. Sua ex-esposa não está mais pedindo esmola. Está em casa dignamente recebendo a visita dos filhos. Marcelo hesitou. Ela não vai querer me ver. A gente se separou em condições muito ruins. Mas os meninos estão lá. E talvez seja a hora de vocês conversarem como adultos sobre o que é melhor para Gabriel e Rafael, insistiu Leonardo. Após alguns minutos de reflexão, Marcelo concordou em subir. Leonardo o acompanhou, servindo como uma presença neutra que poderia facilitar a conversa. Quando chegaram ao terceiro andar, Leonardo bateu na porta e avisou que estava com uma visita. Marta atendeu e ficou visivelmente tensa ao ver o ex-marido, mas manteve a compostura. Oi, Marcelo, disse ela simplesmente. Oi, Marta. Vim ver como vocês estão, respondeu ele constrangido. Gabriel e Rafael observavam a cena com atenção. Era a primeira vez em meses que viam os pais no mesmo ambiente, sem gritaria ou conflito. Marcelo entrou na kitnet e ficou impressionado com a transformação. O espaço estava realmente adequado para receber crianças, limpo, organizado e aconchegante. Era muito diferente da imagem que ele tinha na cabeça. Ficou bom, admitiu ele, olhando ao redor. Leonardo me ajudou muito hoje, disse Marta. Mas não foi só dinheiro. Ele me ajudou a recuperar minha autoestima e minha esperança. E descobri que sua mãe tem um talento impressionante para compor músicas, acrescentou Leonardo. Talvez vocês possam trabalhar juntos para que ela tenha uma fonte de renda honesta, fazendo o que gosta. Essa informação surpreendeu Marcelo. Você voltou a compor? Perguntou ele para Marta. Nunca parei completamente. Só não tinha coragem de mostrar para ninguém, respondeu ela timidamente. O clima na kitnet foi se relaxando gradualmente. Leonardo percebeu que sua presença ali estava cumprindo o papel de mediador, permitindo que a família conversasse sem as usual tensões. Papai, disse Rafael quebrando o silêncio, a gente queria poder visitar a mamãe nos fins de semana. Agora aqui está bom para a gente ficar. Marcelo olhou para os filhos, depois para Marta, depois para o ambiente. Leonardo podia ver a luta interna acontecendo na cabeça do homem. Se a assistente social aprovar, não vou me opor, disse Marcelo finalmente. Marta começou a chorar de emoção. Era a primeira vez em meses que ouvia uma palavra gentil do ex-marido sobre a possibilidade de ter os filhos de volta. Obrigada, Marcelo, sussurrou ela. A tensão que dominava a kitnet minutos antes havia se transformado em uma reconciliação familiar que ninguém esperava acontecer tão rapidamente. O inesperado estava acontecendo. O clima na kitnet estava mais leve, mas Leonardo percebia que ainda havia questões não resolvidas entre Marcelo e Marta. Decidiu facilitar uma conversa mais profunda entre eles. Gabriel, Rafael, que tal vocês descerem comigo para buscar uns refrigerantes na lanchonete do seu Joaquim? Deixem seus pais conversarem um pouco,
sugeriu Leonardo diplomaticamente. Os meninos entenderam o recado e concordaram. Marcelo e Marta ficaram sozinhos pela primeira vez desde o divórcio, em um ambiente que propiciava uma conversa civilizada. Enquanto Leonardo comprava os refrigerantes, observava pela janela da lanchonete que Gabriel e Rafael conversavam animadamente sobre a possibilidade de voltar a ter uma rotina familiar normal, mesmo com os pais separados. Tio Leonardo, disse Gabriel, nossos pais eram diferentes antes do acidente da mamãe. Eles se gostavam de verdade. O que aconteceu entre eles? Perguntou Leonardo. Rafael explicou que o acidente da mãe gerou uma situação muito complicada. O pai não soube lidar com a nova realidade e começou a culpá-la por não ter sido mais cuidadosa no trabalho. A mãe, por sua vez, se sentiu abandonada justamente quando mais precisava de apoio. Nosso pai não é mau, disse Rafael. Ele só não sabia como ajudar e acabou magoando nossa mãe sem querer. E nossa mãe ficou muito orgulhosa. Não aceitava a ajuda de ninguém, nem dele, acrescentou Gabriel. Leonardo compreendeu que havia presenciado não apenas um problema de guarda de filhos, mas uma família destruída por falta de comunicação e pelo orgulho ferido de ambas as partes. Depois de 20 minutos, os três voltaram para a kitnet. Encontraram Marcelo e Marta conversando calmamente na mesa pequena, com uma expressão mais relaxada do que quando haviam deixado. Como vocês estão? Perguntou Leonardo. Conversamos bastante, disse Marta. Esclarecemos algumas coisas que estavam mal entendidas. Marcelo complementou. Eu admiti que não soube ajudar ela depois do acidente. E ela admitiu que não soube aceitar minha ajuda. Leonardo sentiu que aquele era o momento certo para uma proposta que havia estado pensando durante todo o dia. E se vocês trabalhassem juntos para resolver a situação da Marta definitivamente? Como assim? Perguntou Marcelo. Marcelo, você tem um pequeno negócio, certo? E Marta tem experiência em contabilidade e administração. Talvez ela possa trabalhar para você, pelo menos temporariamente, até se organizar, sugeriu Leonardo. A proposta pegou ambos de surpresa. Marcelo tinha uma pequena oficina mecânica e realmente precisava de alguém para organizar a parte administrativa. Marta tinha as qualificações necessárias e precisava de uma fonte de renda. Seria um trabalho normal com carteira assinada? Perguntou Marta. Seria, confirmou Marcelo após alguns segundos de reflexão. E você poderia trabalhar de casa, pela internet, organizando os orçamentos e controlando as contas. Não precisaria ficar na oficina. Gabriel e Rafael se entreolharam com esperança. A possibilidade dos pais trabalharem juntos, mesmo separados, poderia resolver muitos problemas da família. Mas eu tenho uma condição, disse Marcelo. Quero que você aceite minha ajuda com naturalidade, sem orgulho excessivo, sem se sentir diminuída. Somos uma família, mesmo separados. E eu tenho uma condição também, disse Marta. Quero que você respeite minha nova realidade. Não vou mais andar, mas isso não me faz menos capaz ou menos digna. Leonardo assistia à negociação com o coração acelerado. Em questão de horas, havia presenciado a transformação completa de uma situação que parecia impossível de resolver. Então está combinado? Perguntou Gabriel ansioso. Está combinado, disseram Marcelo e Marta ao mesmo tempo, sorrindo pela primeira vez um para o outro em muitos meses. Leonardo sabia que ainda havia um último detalhe para resolver. Pegou o celular e mostrou para Marcelo a gravação da música que havia feito com Marta mais cedo. Escute isso, disse Leonardo, colocando o áudio para tocar. Marcelo ouviu atentamente a composição de Marta cantada com a melodia de Leonardo. Sua expressão foi mudando gradualmente do ceticismo para a surpresa e depois para o orgulho genuíno. Marta, isso é você cantando? Perguntou ele emocionado. É. Leonardo me ajudou a gravar uma das músicas que eu escrevi, respondeu ela timidamente. Está linda. Você sempre teve essa voz bonita, mas agora está ainda mais expressiva, disse Marcelo sinceramente. Rafael e Gabriel pediram para ouvir também. Quando a música terminou, os dois adolescentes estavam com os olhos marejados de emoção. Era a primeira vez que ouviam a mãe cantando desde antes do acidente. Mãe, a senhora tem que gravar um CD, disse Gabriel entusiasmado. Quem sabe no futuro, respondeu Marta, olhando para Leonardo com gratidão.
O momento mais emocionante da noite aconteceu quando Rafael sugeriu que todos jantassem juntos na kitnet. Era uma proposta simples, mas simbolicamente muito importante para a reconstrução da família. Leonardo tentou se despedir para deixar a família a sós, mas Gabriel e Rafael insistiram para que ficasse. Você fez parte de tudo o que aconteceu hoje. Tem que ficar para o jantar, argumentou Gabriel. Marcelo ofereceu-se para buscar comida no restaurante japonês da Avenida Anhanguera, uma refeição especial para marcar a data histórica. Durante o jantar, Leonardo observou como a família havia se transformado ao longo do dia. Marta estava radiante, não apenas pelo conforto material, mas principalmente pela possibilidade de reconstruir sua relação com os filhos e estabelecer uma convivência civilizada com o ex-marido. Marcelo demonstrava um arrependimento genuíno e uma vontade real de reparar os erros do passado. Gabriel e Rafael estavam visivelmente aliviados por ter os pais conversando normalmente pela primeira vez em meses. A tensão constante que carregavam nos ombros havia desaparecido. Leonardo, disse Marcelo no final do jantar, não sei como agradecer o que você fez pela nossa família hoje. Seu Marcelo, eu só organizei as condições para que vocês resolvessem seus próprios problemas. O amor entre vocês já existia, só estava meio bagunçado, respondeu Leonardo humildemente. Marta segurou a mão de Leonardo por alguns segundos. Você devolveu nossa família para nós, disse ela com a voz embargada. Quando Leonardo finalmente se despediu, já passavam das 23 horas. Ao sair do prédio, ele olhou para trás e viu pela janela iluminada da kitnet as silhuetas de Marta, Marcelo, Gabriel e Rafael conversando ao redor da mesa pequena. Era a imagem de uma família que havia se reencontrado depois de meses de separação e ressentimento. Leonardo entrou na picape, sabendo que havia vivido um dos dias mais significativos de sua vida. A transformação começava agora. 3 dias depois, na manhã de domingo, Leonardo recebeu uma ligação de Gabriel. O menino estava eufórico e falava tão rápido que Leonardo teve dificuldade para entender tudo de uma vez. Tio Leonardo, você precisa vir aqui. Aconteceu uma coisa incrível com nossa mãe, dizia Gabriel pelo telefone. Calma, Gabriel. Respira fundo e me conta direito o que aconteceu, pediu Leonardo preocupado. A assistente social veio ontem para avaliar a kitnet e aprovou tudo. Nossa mãe pode receber a gente nos fins de semana a partir deste sábado que vem, explicou Gabriel aos gritos. Leonardo sorriu aliviado. A rapidez da assistente social em fazer a reavaliação mostrava que realmente as condições haviam mudado significativamente. E tem mais, continuou Gabriel. Meu pai trouxe um computador usado para nossa mãe começar a trabalhar na contabilidade da oficina dele. Ela já começou ontem mesmo. Leonardo ficou impressionado com a velocidade das mudanças. Em apenas 3 dias, Marta havia recuperado a guarda parcial dos filhos e conseguido uma fonte de renda digna. E o melhor de tudo, disse Gabriel baixando o tom de voz como se fosse contar um segredo, nossos pais estão conversando normal. Não sei se vão voltar, mas pelo menos não brigam mais. 1 hora depois, Leonardo estava novamente na rua 24. Encontrou a kitnet em atividade total. Marta estava na mesa com o computador ligado, organizando planilhas. Rafael pintava uma das paredes com a tinta que haviam comprado. Gabriel varria o chão depois de mover alguns móveis. Leonardo! Exclamou Marta ao vê-lo. Que alegria, venha ver como estão as coisas. Leonardo notou imediatamente que Marta estava diferente. Vestia uma blusa arrumada, havia pintado as unhas, estava maquiada levemente. Mais importante, irradiava uma energia positiva de quem havia recuperado o propósito de vida. Como foi a visita da assistente social? Perguntou Leonardo. Perfeita, respondeu Marta animada. Ela ficou impressionada com a transformação. Disse que nunca viu uma mudança tão rápida e bem estruturada. Rafael parou de pintar para participar da conversa. E sabe o que mais, tio Leonardo? Nossa mãe já ganhou R$300 organizando as contas da oficina do nosso pai só nestes 2 dias. R$300? Repetiu Leonardo surpreso. É que a contabilidade da oficina estava bem bagunçada, explicou Marta. Marcelo é bom mecânico, mas não tem paciência para a papelada. Eu consegui organizar tudo, e ele ficou impressionado com minha eficiência.
Gabriel mostrou para Leonardo uma planilha no computador onde Marta havia organizado todos os serviços da oficina por data, cliente e valor. Era um trabalho meticuloso e profissional que realmente justificava a remuneração. E ele já falou que quer aumentar meu salário no mês que vem, acrescentou Marta orgulhosa. Disse que com minha organização a oficina está rendendo muito mais. Leonardo percebeu que Marta havia encontrado não apenas uma fonte de renda, mas uma forma de se sentir útil e valorizada novamente. Trabalhar com números e organização sempre foi seu talento natural. E as composições? Conseguiu escrever mais alguma? Perguntou Leonardo. Escrevi 2 novas desde quinta-feira, disse Marta pegando o caderno. Uma sobre recomeço e outra sobre gratidão. Marta cantou um trecho da música sobre gratidão e Leonardo ficou novamente impressionado com a qualidade. Suas composições estavam ganhando maturidade e profundidade emocional a cada dia. Falei com minha produtora sobre suas músicas, revelou Leonardo. Eles querem conhecê-la pessoalmente na próxima sexta-feira. Marta ficou sem palavras por alguns segundos. Conhecer como? Perguntou ela nervosa. Para conversar sobre uma possível parceria. Talvez algumas de suas composições entrem no meu próximo CD, explicou Leonardo. Gabriel e Rafael se entreolharam com entusiasmo. A possibilidade da mãe ter uma música gravada por um cantor famoso era algo que parecia impossível uma semana atrás. Mas eu não sei se estou preparada para isso, disse Marta insegura. Está sim, mãe, disse Rafael com convicção. A senhora sempre foi talentosa, só precisava de uma oportunidade. Leonardo passou o restante da manhã ajudando a família com pequenos ajustes na kitnet. Ajudou Rafael a terminar a pintura, organizou os livros de Marta na estante nova e montou uma pequena estação de trabalho improvisada para ela usar o computador com mais conforto. Durante o almoço que fizeram juntos na mesa pequena da kitnet, Leonardo observou como a dinâmica familiar havia mudado completamente. Gabriel e Rafael conversavam animadamente com a mãe sobre os planos para os fins de semana. Marta falava sobre o trabalho na oficina e as novas composições com entusiasmo. Leonardo, disse Marta no meio do almoço, queria te contar uma coisa. Ontem à noite, pela primeira vez desde o acidente, eu consegui dormir sem tomar remédio para a ansiedade. Como assim? Perguntou Leonardo. É que eu estava sempre preocupada, sempre angustiada pensando no futuro, nos meninos, nas contas. Ontem eu deitei na cama nova, olhei para a kitnet organizada, pensei no trabalho que consegui, na aprovação da assistente social e senti uma paz que não tinha há meses, explicou ela. Gabriel e Rafael sorriram ao ouvir a mãe falar assim. Eles também haviam notado que ela estava mais calma e otimista. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês, disse Marta, ficando mais séria. Eu aprendi nesta semana que aceitar ajuda não é humilhação, é sabedoria. Leonardo me ensinou isso. Como assim, mãe? Perguntou Gabriel. Eu sempre tive muito orgulho. Achava que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Por isso afastei até meu ex-marido, quando mais precisei dele. Mas Leonardo me mostrou que aceitar ajuda é o primeiro passo para recomeçar, explicou Marta. Rafael refletiu sobre as palavras da mãe por alguns segundos. É verdade, mãe. A senhora ficava brava quando a gente queria ajudar. Agora é diferente, disse Marta. Agora eu sei que família é para ajudar mesmo, sem vergonha, sem orgulho bobo. Leonardo percebeu que aquela conversa marcava uma transformação profunda no caráter de Marta. Ela havia aprendido a equilibrar dignidade com humildade, orgulho com realismo. Quando se preparou para sair no meio da tarde, Leonardo sentiu uma emoção diferente da que havia sentido na quinta-feira. Não era mais a satisfação de ter ajudado alguém em necessidade, mas a alegria de ter presenciado uma família inteira se reconstruindo. Leonardo, disse Marta na despedida, você salvou nossa família. Nunca vou esquecer isso. Dona Marta, vocês se salvaram sozinhos. Eu só organizei as ferramentas, respondeu Leonardo, repetindo a frase que havia se tornado seu bordão na família. Gabriel e Rafael desceram com Leonardo até a calçada. Tio, disse Rafael, queria te perguntar uma coisa. Por que você parou para ajudar nossa mãe? Tipo, qual foi o motivo real? Leonardo pensou na resposta por alguns segundos. Sabe, Rafael, acho que foi porque reconheci na sua mãe
Uma coisa que já senti. A sensação de estar perdido, mas sem desistir. Isso me tocou. E agora? Perguntou Gabriel. Você vai continuar sendo nosso amigo? Para sempre, prometeu Leonardo, abraçando os dois meninos. Ao entrar na picape, Leonardo olhou uma última vez para a janela da kitnet e viu Marta acenando. Em uma semana, aquela mulher havia saído da condição de pedinte para a de trabalhadora, compositora e mãe reorganizada. O final surpreendente chegava. 6 meses depois, Leonardo estava no estúdio de gravação Som do Cerrado, em Goiânia, finalizando os ajustes de seu novo CD. Ao lado dele, Marta acompanhava atentamente a mixagem de Recomeçar, composição dela que havia se tornado uma das faixas principais do álbum. Marta, sua música ficou perfeita, disse Roberto, o produtor musical. Tem tudo para ser um grande sucesso no rádio. Marta sorria timidamente, ainda se acostumando com o ambiente profissional da música. Nos últimos meses, havia composto 12 músicas, das quais Leonardo escolheu 4 para gravar. Além disso, ela continuava trabalhando na contabilidade da oficina de Marcelo, que havia se tornado um negócio próspero com sua organização administrativa. Leonardo, posso te contar uma novidade? Disse Marta durante uma pausa da gravação. Claro, pode falar, respondeu ele curioso. Marcelo e eu decidimos nos reconciliar. Não vamos casar de novo ainda, mas estamos namorando novamente, contou ela corada. Leonardo ficou genuinamente feliz com a notícia. Durante os meses anteriores, havia acompanhado a aproximação gradual do casal e percebido que eles estavam redescobrindo o amor que nunca havia desaparecido completamente. E os meninos, como reagiram? Perguntou Leonardo. Gabriel e Rafael estão nas nuvens. Eles sempre sonharam que a gente voltasse. Agora estamos construindo tudo devagar, com mais maturidade, explicou Marta. A vida de Marta havia se transformado completamente desde aquela quinta-feira no Largo da Matriz. Ela agora morava em uma casa pequena, mas confortável no Jardim América, próxima à oficina de Marcelo. Gabriel e Rafael passavam os fins de semana com ela e estavam planejando voltar a morar juntos após o final do ano letivo. E sabe qual é a melhor parte? Continuou Marta. Estou fazendo fisioterapia e os médicos acham que posso recuperar parcialmente o movimento das pernas. Não vou voltar a andar normalmente, mas posso conseguir mais independência. Essa notícia emocionou Leonardo profundamente. A recuperação física de Marta era consequência direta da recuperação emocional que ela havia experimentado. Com a autoestima restaurada e o apoio da família, ela havia encontrado forças para investir em seu tratamento médico. Dona Marta, você é um exemplo de superação, disse Leonardo sinceramente. Aprendi com você que a vida pode mudar a qualquer momento. Só precisamos estar preparados para aceitar as oportunidades quando elas aparecem, respondeu ela. Roberto, o produtor, interrompeu a conversa para avisar que a gravação estava pronta. Eles ouviram a versão final de Recomeçar, uma música emocionante que contava a história de uma mulher que perdeu tudo, mas conseguiu se reerguer com a ajuda da fé, da família e da bondade de pessoas especiais. Essa música vai tocar em muitos corações, comentou Roberto. Tem uma verdade que só quem passou por dificuldades reais consegue transmitir. Leonardo concordou. A autenticidade de Marta era o que tornava suas composições tão poderosas. Ela não inventava sofrimentos ou situações para criar efeito dramático. Escrevia sobre sua própria experiência, com uma honestidade que tocava profundamente quem ouvia. Leonardo, disse Marta quando saíram do estúdio, quero te fazer um convite especial. Que convite? Perguntou ele curioso. Gabriel vai fazer 16 anos no próximo sábado. Estamos fazendo uma festa na nossa casa nova. Você não pode faltar, disse ela entusiasmada. Claro que vou, respondeu Leonardo imediatamente. O sábado chegou ensolarado e perfeito para uma festa no quintal. Leonardo chegou à casa de Marta carregando um violão de presente para Gabriel, que havia demonstrado interesse em aprender música. Encontrou o quintal decorado com bandeirinhas coloridas e uma mesa farta com comidas típicas goianas. Gabriel e Rafael correram para abraçar Leonardo assim que ele chegou. Os meninos haviam crescido e amadurecido muito nos últimos meses, principalmente Rafael, que agora ajudava o pai na oficina e demonstrava responsabilidade de adulto. Tio Leonardo,
exclamou Gabriel ao ver o violão. Não acredito. É para mim mesmo? É sim, garoto. Sua mãe me contou que você quer aprender. E quem sabe no futuro a gente não compõe uma música juntos, disse Leonardo. Marcelo se aproximou para cumprimentar Leonardo. O relacionamento entre os dois homens havia evoluído de desconfiança inicial para respeito mútuo e até amizade sincera. Leonardo, não sei se já agradeci adequadamente o que você fez pela nossa família, disse Marcelo estendendo a mão. Já agradeceu sim, seu Marcelo. E várias vezes, respondeu Leonardo apertando a mão com firmeza. O importante é que vocês estão felizes. A festa reuniu cerca de 30 pessoas. Parentes, amigos da escola dos meninos, vizinhos, colegas de trabalho de Marcelo e algumas pessoas que haviam conhecido Marta durante sua fase mais difícil. Entre os convidados estavam Dona Rosa da loja de móveis, seu Joaquim da lanchonete, Dona Cleusa que havia emprestado a kitnet e até mesmo Doutora Carmen, a assistente social. Olha só como a vida dá voltas, comentou Dona Rosa com Leonardo. 6 meses atrás, essa mulher estava perdida. Hoje está aqui rodeada de amor e realizando sonhos. Durante a festa, Marta fez questão de apresentar Leonardo para todos os convidados como o anjo que Deus mandou para a nossa família. Ela contou resumidamente a história de como eles se conheceram e como Leonardo havia mudado sua vida em um único dia. O momento mais emocionante da festa foi quando Gabriel pediu para a mãe cantar Recomeçar, acompanhada por Leonardo no violão. Marta inicialmente ficou tímida, mas acabou aceitando quando todos os convidados insistiram. A apresentação foi mágica. Marta cantou com uma emoção genuína que fez vários convidados chorarem, especialmente aqueles que conheciam sua história. Leonardo a acompanhou no violão, criando uma atmosfera íntima e poderosa, que transformou o quintal em um pequeno palco de shows. Quando a música terminou, todos aplaudiram de pé. Gabriel e Rafael correram para abraçar a mãe, orgulhosos de vê-la cantando novamente depois de tantos anos. Mãe, a senhora precisa gravar um DVD ao vivo, sugeriu Rafael entusiasmado. Calma, filho, uma coisa de cada vez, riu Marta. No final da festa, quando os últimos convidados estavam saindo, Leonardo se preparou para se despedir também. Marta o chamou para uma conversa reservada na varanda da casa. Leonardo, quero te contar o final da história, disse ela misteriosa. Que história? Perguntou ele curioso. A história que começou naquela quinta-feira no Largo da Matriz, explicou Marta. Lembra que você me encontrou pedindo esmola e eu estava cantando baixinho sua música? Lembro sim, confirmou Leonardo. Então, continuou Marta, naquela manhã eu havia tomado uma decisão. Se até o meio-dia ninguém me desse a quantidade suficiente para comprar comida, eu ia desistir de tudo. Ia parar de lutar. Leonardo ficou em silêncio, processando a gravidade do que Marta havia revelado. Quando você apareceu e parou para conversar comigo, eram 11h40. Faltavam 20 minutos para o meu prazo final, disse ela com a voz embargada. Você não salvou apenas minha vida, Leonardo. Você salvou minha alma. Leonardo sentiu um arrepio. Durante todos esses meses, ele não sabia que havia encontrado Marta nos minutos mais cruciais de sua vida. A dimensão do encontro era muito maior do que imaginava. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou ele emocionado. Porque queria esperar o momento certo. Hoje, vendo meus filhos felizes, meu ex-marido de volta, meu trabalho prosperando, minhas músicas sendo gravadas, eu sei que posso contar. Porque agora tenho certeza de que aquele momento foi um milagre, explicou Marta. Leonardo abraçou Marta por longos segundos. Ele havia saído de casa naquela quinta-feira apenas para comprar pequi e farinha de mandioca para sua mãe. Nunca imaginou que voltaria para casa tendo participado do momento mais importante da vida de uma pessoa. Obrigada, Leonardo, por tudo, para sempre, sussurrou Marta no abraço. Obrigado você, dona Marta, por me ensinar que às vezes ajudar os outros é a melhor forma de ajudar a nós mesmos, respondeu ele. Quando Leonardo finalmente saiu da festa, já era noite. Ao entrar na picape, olhou para trás e viu pela janela da sala Marta, Marcelo, Gabriel e Rafael conversando animadamente ao redor do sofá novo. Era a imagem perfeita de uma família reconstruída. No rádio do carro, começou a tocar Recomeçar.
Leonardo subiu o volume e cantou junto, sabendo que aquela música levaria a história de superação de Marta para todo o Brasil. Algumas histórias merecem ser contadas para inspirar outras pessoas a nunca desistir. O cheiro de pequi que ainda estava no porta-malas misturou-se com a brisa noturna de Goiânia, criando a trilha sonora perfeita para o final de uma história que havia começado com um encontro casual e se transformado em uma lição de vida que Leonardo levaria para sempre. 6 meses depois daquele encontro no Largo da Matriz, 2 vidas haviam se transformado completamente. E o mais bonito é que tudo havia começado com a decisão simples de parar para conversar com uma pessoa que precisava de atenção. Às vezes, mudar o mundo começa com pequenos gestos de bondade em manhãs ensolaradas de quinta-feira. Se a história de Leonardo e Marta tocou seu coração, se você se emocionou com esse encontro que mudou 2 vidas em Goiânia, deixe seu comentário contando o que sentiu. Curta este vídeo, se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e compartilhe com quem precisa de esperança. Sua família também merece conhecer histórias que restauram a fé na bondade humana. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.